Bom, pessoal do sétimo ano, vou explicar para vocês agora sobre o IDH, né, os 3 critérios, certo? No último vídeo eu mostrei para vocês que o IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, que a gente divide ele em IDH baixo, médio, alto e muito alto, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada critério. Gente, quando a gente fala, no caso no IDH, com relação à saúde ou expectativa de vida, nós estamos demonstrando, né, que esse país ele tem uma boa qualidade de vida. Então, com relação à saúde, nós vamos levar em consideração a quantidade, tá, de hospitais que esse país vai ter, a quantidade aí no caso de pessoas que ele pode atender nas redes hospitalares. Por exemplo, estamos em plena época aí de pandemia, né? E vocês sabem que a questão do isolamento social é para que as pessoas elas fiquem em casa para que não sobrecarreguem os hospitais, né? Para que todas as pessoas não sejam aí, não contraiam o vírus e tenham que sobrecarregar aí os hospitais. Então, a saúde aqui medida no IDH, gente, é relacionada a isso aí, tá? Relacionada à questão hospitalar, a questão aí da qualidade de vida das pessoas com relação ao saneamento básico, à vacinação, com relação também às PSFs, né? No caso, a gente tem a UBSF, né, nos bairros, né? Que é a Unidade Básica de Saúde da Família. Então, isso aí é uma medida, né? Tomada aí pelas prefeituras e pelos governos municipais e estaduais, para que as pessoas elas tenham mais acesso, né, à saúde e à informação, sem precisar tudo, né, que acontece e ter que ir para os hospitais, tá certo? É uma forma de dar mais assistência às pessoas, né, de forma mais próxima, né, dentro dos bairros. Então, outra coisa que a gente pode, no caso, relacionar com esse critério é a questão da expectativa de vida. Vocês viram nas últimas aulas que eu expliquei a expectativa de vida, que é a quantidade de anos, né, que uma pessoa pode viver. Então, por exemplo, lá no Japão a gente tem pessoas centenárias, né? A gente tem pessoas que vivem, aliás, mais de 100 anos. Aqui no Brasil a gente tem bem menos pessoas centenárias. Mas aí, no caso, a expectativa de vida vai depender muito, gente, da saúde, tá certo? Questão de assistência mesmo com a saúde das pessoas e a questão aí do saneamento básico. Há algumas campanhas, algumas teorias aí que falam contra a vacinação, tá, gente? Só que a vacinação, na verdade, ela tem erradicado muito a questão da mortalidade nos países. Principalmente a mortalidade infantil, né? Que no caso são as crianças que morrem antes de completar 1 ano de vida. Então, a questão da vacinação, ela tem diminuído as taxas de mortalidade e, ao mesmo tempo, ela também tem aumentado aí a questão da expectativa de vida. O fato também dos idosos, né, eles estarem se cuidando mais, procurando mais a questão aí de cuidar da saúde, de fazer atividade física, de fazer dança. Então, isso aí também melhora a questão da expectativa de vida das pessoas. Para que o IDH utiliza isso, gente? Porque o IDH é um índice de desenvolvimento humano. Ele está preocupado aí com a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Então, a ONU, ela mede aí o IDH nos países, né? Nos 194 países que a ONU reconhece, por enquanto. A gente vai ter aí esse critério, né, como sendo um dos mais importantes. Porque se as pessoas elas têm saúde, elas têm qualidade de vida, elas têm aí, no caso, uma boa condição, né, para viver naquele país. Aí os outros critérios, né, renda per capita e educação, eu vou explicar agora. Renda per capita, gente, se eu tenho total, né, no caso, o valor total, deixa eu colocar aqui para vocês. Se eu tenho o valor total da riqueza de um país, aí isso a gente chama de PIB, né? No caso, é o Produto Interno Bruto, é toda a riqueza que o país produz, com vendas, né? Com exportações, então tudo aquilo que ele exporta, né? Que ele vende, que ele, no caso, produz de riqueza, a gente trata como PIB, né? Que é a riqueza total. A renda per capita, quando a gente fala em renda per capita, gente, nós estamos falando renda realmente por cabeça. Então, se eu tenho 210
milhões de habitantes aqui no Brasil e eu tenho uma renda per capita, então significa que eu pego toda essa riqueza, que é o PIB, e eu divido em partes iguais para esses 210 milhões de habitantes. Isso é o que a gente chama de renda per capita. É o valor, né, por pessoa, tá? Em partes iguais, ok? É como se, por exemplo, se eu tivesse 50 reais, né? E tivesse mais 4 pessoas aqui comigo. Então, eu ia dividir 10 reais para cada um e ficar com 10 reais, tá certo? Só que aí, na verdade, essa renda per capita, ela funciona no papel, né? Porque a gente sabe que todas as pessoas do Brasil, todas as pessoas, aliás, de qualquer país, elas não têm a mesma quantidade, né, fixa aí de salário, a mesma quantidade aí de dinheiro, né, de renda por mês, tá certo? Então, a renda per capita, ela vai estar muito relacionada ao país, né, no caso, a riqueza desse país e também ao tamanho, tá bom? Então, se a gente tem uma população maior, a renda per capita, no caso, vai ser menor. Se eu tenho uma população menor, né, e eu tenho uma riqueza muito grande, então a renda per capita vai ser maior. Então, quanto maior a renda per capita, maior também o IDH aí do país. E por fim, a questão da educação. Gente, a educação é mais voltada aí para a questão da taxa de analfabetismo. Lembrando que todas as crianças elas têm que estar na escola, todas as crianças elas precisam ser alfabetizadas. Isso não porque o governo, na verdade, está preocupado com a educação das crianças, mas porque o governo precisa melhorar aí o IDH, tá bom? Então, o IDH está muito voltado, essa parte aí da educação, muito voltado para a questão aí da taxa de analfabetismo. Lembrando, gente, que analfabetismo, ela está muito relacionada a duas questões. Tem o analfabeto, né, total, que no caso é a pessoa que não sabe ler, não sabe escrever, não sabe, não tem nenhuma taxa de escolaridade, tá? Tem o analfabeto funcional, que é a pessoa que sabe ler, escrever, sabe fazer contas, mas ela não sabe, no caso, fazer a interpretação de um texto. Então, isso é um analfabeto funcional. Ela lê um texto, mas ela não sabe interpretar, tá certo? Então, os analfabetos funcionais, eles existem e muito, tá? Por isso que o Enem, por exemplo, ele foi colocado aí para ser mais uma questão interpretativa. Você pega um texto numa questão de Enem e você tenta interpretar para responder a questão. Então, isso foi uma medida tomada pelo governo federal para que as pessoas elas deixem de ser analfabetos funcionais, ok? Os demais aí, assuntos relacionados a IDH, a gente vai estar explicando aí na nossa aula pelo WhatsApp. Ok, gente? Bons estudos!